Então, você abre a sua Bíblia comigo aí, em João, capítulo 15. Evangelho de João, no seu capítulo 15. Nós vamos ler João 15, nós vamos ler Lucas 18, nós vamos ler Tiago 4. Nós vamos ler rapidamente alguns versículos nos dois evangelhos e a epístola de Tiago. E eu vou depois fazer uma menção em Tessalonicenses, mas é só uma menção, não precisa você abrir. Mas rapidamente, então, abra sua Bíblia em João 15, Lucas 18 e Tiago 4. Rapidinho aí, é facinho, não tem muito erro. Eu vou adiantando aqui pra gente não perder tempo. João 15, a partir do verso 7, diz assim, palavras de Jesus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha que responsabilidade. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Só para dar uma salientada para vocês, no versículo 11, a minha versão diz para que meu gozo seja completo. Mas outras versões, e eu gostaria até de me apegar em outra versão, diz, essas coisas tenho-vos dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Toda vez que você lê a palavra gozo na Bíblia, ela tem a referência dela, o significado dela é alegria. Então, você entenda como Jesus dizendo para que a minha alegria seja completa, para que a sua alegria seja completa. Aqui, a minha versão que diz alegria é a BKJ, King James. Se você pegar a NVI também vai falar alegria. Então, Jesus está dizendo aqui pra gente que se eu permanecer nele e ele permanecer em mim, a minha alegria será completa. Por quê? Tudo o que eu pedi, ele fará. Olha que coisa interessante. E aí eu vou explicar isso melhor, para não ficar uma coisa lançada de forma irresponsável. Lê comigo somente o texto de Lucas, também Jesus falando, capítulo 18, versículo 1 somente. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever de orar sempre e nunca esmorecer. E aí ele vai falar sobre uma viúva que chegava na presença do juiz para que julgasse a causa dela e ele não julgava nunca. E ela ficou insistindo até que ele julgasse. E aí, o versículo 7 diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Guarde isso com você, no seu coração. E agora, você abre a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4. Tiago, vocês sabem, né, amados, que ele é duro, né? Tiago, a palavra dele era dura sempre. Exortação quanto à língua felina, quanto à dureza das palavras, quanto à mentira. Tiago sempre duro. A exortação foi a primeira, quando eu me converti, eu tava em Poços de Caldas, num campeonato, e eu peguei aquele Novo Testamento que fica naquelas gavetinhas dos quartos, e foi a primeira oportunidade que eu tive de conhecer Jesus, foi lendo a Epístola de Tiago. E foi um chicote daqueles, né? E aí ele diz assim, versículo 3. Pedis e não
recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. E primeiro ele já começa falando que nada tendes porque não pedis. E o que eu quero falar hoje com a amada igreja é sobre a oração. Não poderia ser nada além disso, né? Até mesmo porque nós vamos ter a vigília e precisamos sempre reiterar a importância de uma vida de oração na caminhada do cristão. E muito me impressiona hoje que as pessoas, elas só conseguem orar em duas situações. Ou quando o pastor ora por ela, ou em ajuntamentos, quando tem 2 ou 3, ou quando ela vai na reunião de oração, ou quando tem uma vigília. Porque do contrário disso, parece que ela não acredita ou ela não confia na sua própria oração. Ela acha que Deus não está ouvindo, ou ela acha que a minha oração tem mais poder, ou ela acha que no barulho, no meio daquele monte de gente orando numa vigília, num ajuntamento, num congresso, parece que Deus vai ouvir, parece que chega mais rápido ao trono de Deus. E isso é um grande equívoco. E Jesus, em toda a sua caminhada, em todo o seu ministério, Jesus exorta, Jesus incentiva, Jesus estimula a oração e ele fala da importância da oração. E ele mesmo, como sendo Deus, ele passa o tempo inteiro orando. Ele passa o tempo todo ou buscando Deus para alinhar a sua vontade com a do Pai. Getsemane é um grande exemplo disso. Ou ele está orando pelas pessoas. Então, o tempo todo nós vemos o exemplo de Jesus incitando as pessoas a orar, incitando os discípulos a orar, incitando os discípulos a colocar a sua fé em prática através da oração. E nós vemos que hoje as pessoas, elas têm deixado essa prática. E elas têm deixado por um motivo grave, no meu ponto de vista, no ponto de vista da Thalita, certo? Porque nós temos a ideia de que Jesus, Deus, ele sabe todas as coisas. E por ele saber todas as coisas, ele sabe o que eu quero. Ele sabe qual é o desejo do meu coração. Ele sabe o que passa na minha mente, no meu espírito. Ele sabe aquilo que me impulsiona. Ele sabe aquilo que me motiva. Ele sabe quais são os meus desejos. Ele sabe quais são as minhas motivações e, portanto, eu não preciso pedir. Portanto, eu não preciso mais falar o que eu quero para ele, porque, afinal de contas, ele sabe tudo. Ele sabe aquilo que passa por mim, ele já cansou de saber. Ele conhece o meu interior. Ele sabe aquilo que a minha existência clama. Mas, aqui o texto de João, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tem que pedir. O cristão deixou de pedir. Nós deixamos de falar para Deus aquilo que nós queremos. Nós deixamos de falar para Deus aquilo que nós desejamos. Nós deixamos de falar para Deus aquilo que a nossa alma deseja. Veja, o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais contribuiu para o evangelho. O apóstolo Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus. O apóstolo Paulo era um homem que tinha intimidade com Jesus. Jesus se revelava de uma forma poderosa para o apóstolo Paulo. Portanto, em todas as epístolas, todas as cartas do apóstolo Paulo, ele falava da oração e da súplica. Ele falava da oração, da súplica, com ações de graça, com jejum. E ele incentivava o povo a orar, inclusive pela vida dele. Ele falava: orem por mim, orem pelo povo. Portanto, embora eu saiba que Deus sabe tudo a meu respeito, embora eu saiba que Deus sabe tudo sobre mim, eu preciso pedir, porque eu sou homem, eu sou gente, eu sou ser humano. E Jesus diz: pede, e você vai receber. E não é porque você vai pedir qualquer coisa e você vai receber, é porque você está ligado na videira verdadeira. Jesus, no versículo 5, diz: eu sou a videira e vós sois os
ramos. Se você estiver ligado na videira verdadeira, você não vai sair pedindo manga. Você vai pedir o que está ligado na videira. Você vai pedir o que está em acordo com a palavra de Deus. Você vai pedir aquilo que Jesus já idealizou para a tua vida. Você vai pedir aquilo que está de acordo com a palavra dele. Você não vai sair daí, a sua oração não vai ser para que Deus vingue você. Você não vai pedir para que os seus inimigos caiam. Você não vai pedir para que ninguém morra. Você não vai pedir para que fulano vá para o inferno. Porque, afinal de contas, você está ligado na videira verdadeira. Você foi pacificado, você foi perdoado, então você vai semear esse mesmo tipo de oração. Acontece que as pessoas estão vivendo o antagonismo disso. As pessoas estão orando por vingança, as pessoas estão orando por casa, carro, casamento, porque elas estão desligadas da videira. Porque elas esqueceram o que tem importância para Jesus. E Jesus diz, se eu for a videira e você for ramo ligado nessa videira, você vai pedir o que quiser e vos será feito. Você vai pedir, você vai orar e os céus vão se abrir sobre a tua vida. Aquilo que você clamar, eu vou ter prazer em realizar na tua vida, porque afinal de contas você é ramo ligado na videira. E eu tenho prazer em abençoar, eu tenho prazer em realizar, eu tenho prazer em transbordar os teus lagares. E aí Jesus fala, a minha alegria vai ser completa na tua vida e a tua alegria vai ser completa em mim também. Oh, glória! Que versículo mais poderoso, que afirmação mais poderosa de Jesus. Eu tenho vos dito essas coisas para que a minha alegria seja completa e a sua alegria também seja completa. Glória a Deus. Quando alguém se dedica a pedir aquilo que Jesus já sonhou para você, você acha que a resposta vai ser contrária para a tua vida? Não! Jesus vai falar amém. Você está orando para Deus restaurar o teu casamento? O maior interessado em restaurar casamento é Deus. Ele vai falar amém. Ele vai abençoar o teu casamento, ele vai restaurar. Você está orando para Deus tirar essa raiz de amargura da tua vida, para Deus tirar o ódio, o preconceito do teu coração, para Deus tirar essa discriminação do teu coração, para Deus tirar esse olhar julgador da tua vida. Ele vai falar amém para você. Ele vai realizar na tua vida esse bem e você vai sentir alegria, porque Jesus também vai sentir alegria na tua vida. Jesus, ele enfatizou oração todo o tempo. Ele orou, ele falou, ore para que você não entre em tentação. Não falou? Falou. Ele falou, ore para que você ame os seus inimigos. Ele falou, ore para que o reino venha. Ele falou, ore pelos doentes e pelos encarcerados. Ore pelos governantes do mundo. E o que nós estamos fazendo? Portanto, se nós queremos que a nossa oração seja atendida, nós precisamos orar em concordância com o que a palavra diz. E aí, a nossa alegria será completa, porque nós vamos ver Jesus verdadeiramente realizando aquilo que nós pedimos. Por quê? Porque nada mais era do que a vontade dele para nós. Nada mais era. Agora, hoje, a oração do povo, dos crentes, é eu determino. É uma oração mandona. É uma oração que acha que é mais que Deus. É uma oração de eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, casa, carro. Derruba meu inimigo, quer pisar na cabeça do meu inimigo. Ele vai ver o quão grande é o meu Deus. Misericórdia. Misericórdia. Tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada a ver. E aí passa ano, sai ano, entra ano, sai ano e a vida não muda. A oração não é atendida. E aí fala, poxa, Deus não olha para mim. Meu Deus está longe. Eu entro e saio de vigília e reunião de oração e nada acontece. E não vai acontecer. Porque essa oração é contra a palavra de Deus. Porque essa oração é contra o princípio do evangelho. E Deus não tem nada a ver com isso.
Mas quando você botar o teu joelho no chão e falar, Jesus, venha o teu reino sobre a minha vida, seja feita a tua vontade, ensina-me a amar aqueles que me perseguem, me ensina a dar a outra face, me ensina a amar os meus inimigos, Senhor. Me ensina, Deus, a perdoar. Eu quero ser um perdoador, Deus. Eu quero, Deus, refletir a tua glória. Eu quero ajudar os pobres, eu quero ajudar as viúvas, eu quero ajudar os órfãos, Senhor. Eu não quero acumular riquezas, eu quero ser um abençoador. Eu quero ser um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Ah, meu amado, você vai ver Deus abrir o céu sobre a tua vida. Você vai orar e você vai ver Deus realizar naquele instante. Aí você vai ver, puxa vida, parece que agora eu oro e Deus faz. É assim, você vai orar e Deus vai fazer. Porque você, afinal de contas, não está mais orando só por você. Você está orando para que Deus faça através de você. E aí é maravilhoso ver onde Deus chega através da nossa vida. E em João, mesmo texto, João 15, volta um pouquinho. O versículo 5, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E aí você grifa isso na sua Bíblia que diz agora. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Por melhor que você seja, se não for Jesus agindo em você, você não pode fazer nada. Nada. Mas se ele agir através da sua vida, mesmo você não sendo nada, você vai poder fazer grandes coisas e a sua oração chegará aos confins do mundo. E você vai falar, meu Deus, mas eu não sou nada e o Senhor está fazendo tudo isso. Porque você é o ramo ligado na videira verdadeira. E aí você pede e ele faz. Você vai orar e Jesus vai fazer. Você vai clamar e Jesus vai fazer aquele estrondo na sua vida. Simplesmente porque você pediu. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Mas tem que pedir. E é através da oração. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. O segredo é orar através do nome de Jesus. Mas, se você orar através do nome de Jesus, em discordância da palavra dele, você também não vai receber. O segredo é a palavra. É eu crer na palavra. E pelo princípio do evangelho, aí sim, eu vou pedir qualquer coisa a Deus, no nome de Jesus. E ele vai ter prazer em me abençoar. Vai ter prazer em fazer através da minha vida. E aí, eu entendo por que muitas pessoas têm medo de orar. Tem gente que tem medo de orar. Por quê? Porque elas têm medo do não. Porque elas têm medo de não receber. Porque elas têm medo do não de Deus. E isso me demonstra, não tem prazer na oração, né? Não busca a Deus, não fala com Deus, não dobra o joelho para falar com Deus, simplesmente porque não tem nenhuma intimidade com Deus, porque não tem nenhuma intimidade com o Evangelho, porque não tem nenhum tipo de empatia com o Evangelho. Veja bem, quando você ama alguém, quando você tem intimidade com alguém, que você gosta de alguém, você não gosta de conversar com ela? Você não gosta de falar com ela? Esses dias eu ouvi uma coisa e me deixou um pouco intrigada. Uma situação boba, corriqueira. E a pessoa falou, poxa, que lindo. Eu falei, mas lindo? Isso não tem nada de lindo. Não, mas quando a gente gosta de alguém, qualquer coisa a gente olha com outros olhos. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, será que é assim? Quando você ama alguém, tudo que essa pessoa faz, você olha com outros olhos? E realmente é assim. Quando você ama alguém, você está disposto a ouvir tudo que ela tem a te dizer.
Você está disposto, você tem interesse em ouvir o que ela tem a te dizer. E quando você ama o Senhor, quando você tem interesse pelo Senhor, você quer falar com Ele o tempo todo. Você quer orar, você quer conversar com Deus, você tem interesse em dobrar o teu joelho e parar para ouvir Deus falar. Você quer contar para Deus o que está no seu coração. Você quer falar para Deus como foi o seu dia. Você quer desabafar para Deus as angústias da sua alma, mesmo que Ele saiba. Porque afinal de contas, você enxerga nele o seu maior amigo. Você enxerga nele o seu grande amor. Você enxerga nele o tudo na sua vida. Então, orar não é só um tempo que você separa para falar com Deus, mas orar é a tua expressão de vida. Orar é o seu ser. Orar é a sua expressão. Orar é o seu respirar. Orar é o seu pensar. Orar é parte da sua existência. Então não é a hora do meu devocional, é a hora de eu ler a palavra e orar. Não, tudo eu faço orando. E aí eu gostaria de citar o texto de Tessalonicenses 5. Se eu não me engano é o versículo 16, peraí que eu vou... 17. O apóstolo Paulo, ele diz em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: orai sem cessar. Agora eu pergunto a vocês, você acha que um homem, na intensidade do serviço ministerial, como o apóstolo Paulo, você acha que ele passava o dia inteiro de joelhos orando? Você acha que ele passava o tempo todo num canto orando de joelho com a mão para cima, como um fariseu orando? Claro que não. Mas ele diz para orar sem cessar. O tempo inteiro estar em oração. Paulo orava o tempo todo porque ele gostava de orar. Ele orava o tempo todo porque ele tinha comunhão com o Espírito Santo, com Deus, porque tudo ele apresentava diante de Deus, porque tudo que ele ia fazer, ele colocava diante do Senhor, e precisa ser assim na minha vida e na sua. Tudo aquilo que nós vamos fazer, apresentar diante do Senhor. A gente ouve uma notícia na televisão, vai fazer o quê? Apresentar diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Senhor, entra nessa causa. Senhor, toca neste coração. Senhor, muda este cenário. Você vai fazer sua compra no supermercado? É assim que eu já faço, amado. Quando eu vou colocando as coisas dentro do carrinho, eu já vou agradecendo a Deus. A hora que eu passo ali, que eu pago aquela conta, eu já falo na hora. Meu pensamento é na hora. Que eu passei ali, que saiu aquele cupom, na hora, minha mente já fala: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor proveu mais uma vez na minha casa. Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor mandou o alimento para minha vida e para minha filha. Muito obrigada, Senhor. Quando eu pago meus boletos, minhas contas no mês, Jesus, muito obrigada, porque o Senhor mais uma vez me honrou. E se orar sem cessar. Quando você vai fazer um exame e sai o resultado desse exame e ele lhe foi favorável, Senhor, muito obrigada, porque mais uma vez o Senhor esteve presente na minha saúde. Amado, e se orar sem cessar é quando você está vendo alguém e a pessoa fala: amado, ora por mim. Você apresenta essa vida naquela hora. Isso não significa que você vai todos os dias lembrar de orar por aquela lista de pessoas. Eu tenho um caderninho que eu apresento eles, porque é impossível eu lembrar de todo mundo. Mas aquele momento que a pessoa te pediu oração, você já apresenta ela. Senhor, visita essa vida, entra com cura. Isso é orar sem cessar. É a sua expressão de fé e vida abundante na vida das pessoas. É você estar no trânsito ali e você estar orando: Senhor, visita essas pessoas que estão aqui indo e voltando do seu trabalho. Senhor, visita o trabalho dessas vidas. Amado, orar sem cessar. Nada mais é do que isso. É quando você confia na soberania de Deus. Eu sei que Deus sabe tudo ao meu respeito. Eu sei que Deus sabe o que é melhor para mim. Mas mesmo assim eu peço. Eu peço aquilo que meu coração deseja. Eu peço aquilo que eu sonho. Eu peço aquilo que eu almejo. Mas eu confio que Deus só vai me dar aquilo que for o melhor para mim. Isso é saber que meu Deus é soberano e que Ele cuida de mim. E que Ele não vai fazer nada que não seja para o meu bem. Mas eu peço.
Porque Jesus mandou eu pedir. Jesus falou, peça, filha. Mas eu só vou te dar aquilo que for para o seu bem. Eu só vou te dar aquilo que lhe for favorável. Aquilo que for para a sua edificação. Aquilo que for para a tua salvação. Sua vida precisa ser uma oração. Não é que eu vou separar um tempo para Deus. Eu acho isso tão ínfimo. Como é que eu, em 24 horas, vou separar 30 minutos para orar? 1 hora para orar? É esmola, não é? Querer dar uma esmola para Deus? Não pode ser assim. Eu tenho que dar tudo para Deus. E o meu tudo é orar sem cessar. Então eu vou apresentar diante de Deus tudo o que eu tenho. Toda a minha vida, o meu dia vai ser, Senhor, olha aqui. Senhor, eu vou fazer isso, ser comigo. Senhor, eu tô indo resolver esse problema, vai comigo. Senhor, eu tô indo fazer agora uma audiência, ser comigo, Pai. Me capacita. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Traz a minha memória. Senhor, me inspira. Senhor, eu estou indo... Agora há pouco, eu ia entrar aqui para fazer o culto. E eu falei, Deus, ser comigo. Fala através da minha boca, Pai. Eu me preparei, eu meditei na Tua palavra, mas que eu fale aquilo que o Teu Espírito quiser que eu fale. Amado, você orar sem cessar. É o que o apóstolo Paulo disse, é o que Jesus disse para fazer. É o que a palavra de Deus manda fazer. É o que Deus falou para Josué lá. Medita nessa palavra de dia e de noite. Não tem como você ler a Bíblia de dia e de noite, mas você tem como meditar nela de dia e de noite no seu coração. Trazendo os versículos à sua memória e não deixando que isso se esfrie no seu coração, mas fazendo que ela cada dia mais ganhe força dentro de você, cada dia mais você se torne um combatente que sabe manusear a palavra da verdade, que não tem do que se intimidar e que o inimigo diminui dentro de você, fora de você, que ele vai perdendo força, porque afinal de contas o Espírito Santo vai ganhando força, porque você tem orado sem cessar. Porque você existe para a glória de Deus. Pedindo a bênção dele em tudo o que você for fazer. Eu sempre orei assim, Deus, leva o meu pensamento e o meu entendimento cativo no Senhor. Cativo, preso, né? No Senhor. No Senhor tem que estar. Leva mesmo, Deus. Tudo no Senhor. Mantém lá. Que fique no Senhor, Pai. E assim eu sei que eu vou ser bem-sucedida. Naquilo que eu me propor a fazer. E não é bem-sucedida aos olhos dos homens. É ser bem-sucedida aos olhos de Deus. Você precisa ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Para que a alegria dele seja completa em você. E que a sua alegria também seja completa. Quando Jesus ensina a orar em Mateus 6, ele fala, e veja, ele não ensina a orar para que você repita aquilo todo dia como uma reza, né? Ele ensina, ele te dá um norte. E ele fala, o pão nosso de cada dia, né? O pão é nosso. O pão é ele. É nosso, é meu e é teu, não é só meu. Jesus é nosso. Portanto, da mesma forma que eu me alimento, eu preciso te proporcionar esse alimento e agradecer por ele. O pão nosso de cada dia, dá-nos a nossa porção hoje. E eu sou grata por ela hoje. E aí ele diz, seja feita, Jesus diz, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Eu preciso me submeter a essa vontade. Você precisa se submeter a essa vontade. Quando Jesus te falar não, aceite esse não. E quando ele te falar assim, celebre, pule, faça um culto de ação de graças, glorifique, adore, exalte. E quando ele te falar não, glorifique, exalte, faça um culto de ação de graças, celebre, porque afinal de contas ele está te livrando. E quando ele te falar, espere um pouco mais, coloque um sorriso no seu rosto,
Celebre, exalte, faça um culto de ação de graças e espere um pouco mais. Porque há um tempo para todo propósito debaixo do reino dos céus. E seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. E eu quero aprender a viver a tua vontade, Deus, hoje, amanhã e para sempre. E para isso, eu preciso orar. Eu preciso orar, orar e orar, para alinhar a minha vontade com a dele. Assim como Jesus fez no Getsêmani, ele foi orar para harmonizar a vontade dele com a do Pai. Porque afinal de contas ali, ele queria passar o cálice. Mas ele falou, se não for a tua vontade, Pai, que eu beba dele. Que eu e você tenhamos a mesma coragem que Jesus teve. Se Deus fala não, que a gente beba do cálice, no nome de Jesus. Que nós venhamos ser corajosos, que nós venhamos ser resilientes, que nós venhamos ser cheios de esperança e principalmente que nós venhamos ser servos da oração. Homens e mulheres do joelho no chão, homens e mulheres do coração no altar, que oram sem cessar. O apóstolo Paulo sabia que Deus o conhecia. Jesus era Deus encarnado. Eu sei que Deus me conhece. Você sabe que Deus te conhece. Mas mesmo assim, nós precisamos orar para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. E assim nós vamos enxergar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida e aceitar a resposta do Senhor. Lembrando que Jesus disse, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque nós vamos pedir de acordo com a vontade dele. E aí ele disse, a minha alegria será completa em vós e a vossa alegria também será completa. Quem é que não quer essa alegria completa? Eu acho que você quer e eu quero. E Jesus tem isso proposto para a minha vida e para a sua. Portanto, arregacemos as mangas e bora orar. Como diz o outro, simbora orar, cada um fala de um jeito. Vamos orar, no nome de Jesus. Sexta-feira temos uma vigília. Amanhã você pode começar, hoje você pode começar. Agora é a hora de você orar, no nome de Jesus. Não marque um horário, ore o tempo todo. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Essa é a vontade do Pai, para mim e para você. Que seja assim, no nome de Jesus. Ósculo Santo, espero que tenha sido bênção na sua vida, no nome de Jesus. Amém?